Bom dia, boa tarde para quem vai assistir mais tarde essa aula. Eu quero agradecer a Deus, primeiramente, pela oportunidade de estarmos juntos para estudarmos a palavra de Deus. Mais uma vez, vamos estudar aqui a evangelização no cristianismo primitivo, analisando aqui o Evangelho de João. É uma honra concedida por Deus estarmos juntos nesta classe, uma classe poderosa de mulheres em missão, na qual nós já estamos estudando o Evangelho de João há alguns dias ou alguns meses já, né? Então, é uma honra dada por Deus para juntos estudarmos esse livro tão fantástico, que é o livro do Evangelho do Apóstolo João. Um bom dia para você, Edilza, tudo bem? Bom dia, Pastor Israel. Tudo bem, graças a Deus. Eu Amém. estou feliz porque estamos aqui mais uma vez, né? Será a nossa penúltima aula, não, antepenúltima. É isso. Teremos mais duas e teremos até prova. Olha isso. Ele quer saber se realmente nós aprendemos no decorrer dessas aulas que ele nos deu. Faremos até prova, né? Deus é muito bom conosco. Agradecemos por esse privilégio desde já que você nos deu, né, através de Deus, ser usado pelo Espírito Santo, de tirar um tempinho, porque nem todos têm essa disponibilidade. Alguns até têm tempo, mas disponibilidade, nem todos. Por isso, nós te agradecemos muito, Pastor Israel. E podemos, fazer uma oração para começarmos? Claro. Também eu quero falar para vocês, né, que irão ver depois essa live, que o pastor Israel ele faz parte da Associação Paulista Sudeste, APS, né? Aqui para nós que conhecemos, que nós somos da Igreja Adventista do Sétimo Dia, aqui de Vila São Jorge Santos, mas aqui tem pessoas de outras cidades, outros estados. Então, Deus tem usado o Zoom para que possamos aprender mais a sua palavra. Isso é muito bom. Vamos fazer uma oração. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos mais uma vez pela sua bondade. Te agradecemos mais uma vez por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado através da vida do pastor Israel, Senhor. O Senhor quer que aprendemos, mas não só para aprender, mas para que possamos testemunhar, levar para as outras pessoas que ainda não conhecem a tua palavra, Senhor Deus, porque Jesus vai voltar quando todos conhecerem. Talvez do lado da minha casa tenha alguém que ainda não te conheça, Senhor. E eu preciso fazer isso, minhas irmãs, meus irmãos precisam também fazer isso. Por isso estamos aprendendo e queremos que o Espírito Santo esteja conosco, que nos motive, nos desperte e nos use para cumprirmos a nossa missão, que é de pregar o Evangelho. Esteja mais uma vez com o pastor Israel, que o Espírito Santo conduza ele, que tudo que for falado e feito aqui seja somente para a tua honra e para a tua glória. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. 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 Uma das coisas mais importantes que eu percebo é o quanto que às vezes faz tanta falta nós compreendemos a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela, a Bíblia Sagrada, para muitos contém, a Bíblia contém a palavra de Deus. Para mim, não. Para mim, a Bíblia é a palavra de Deus. Porque, apesar de Deus ter usado a boca de profetas, a boca de escritores, quando ele utiliza seres humanos, ele utiliza para dar o seu recado para nós. E esse recado que Deus quer nos dar, ela vem por metodologias nas quais os escritores eles utilizaram, vendo algumas cenas importantes da época deles, para evangelizar essas pessoas. Ou seja, a Bíblia ela é eficaz em todas as eras, em todos os tempos, em todos os momentos onde onde haverá seres humanos nesse planeta chamado planeta Terra. Então, onde há seres humanos, onde há pessoas, a Bíblia sempre foi eficaz para todas as eras, para todas as décadas, para todos os momentos da história deste mundo. Mas como que ela pode então ser eficaz para mim hoje? Quando eu olho para a Bíblia, estudo a palavra de Deus, não entendendo que ela está falando comigo primariamente, mas ela está falando com um povo na época, ela foi eficaz para aquele povo, e a história humana, é muito importante que vocês entendam isso. A história humana, ela sempre se repete. Nós somos seres humanos que sempre repetimos problemas. Nós sempre fazemos as mesmas coisas
nós sempre repetimos as mesmas coisas que as pessoas do passado faziam. Então é muito importante que a gente entenda isso, que porque aonde há seres humanos há sempre repetição de problemas, há sempre repetição de dificuldades que ele mesmo se encontra, que ele mesmo se põe nessas dificuldades. Então vamos estudar hoje a eficácia da evangelização que o apóstolo João aplica na vida de Nicodemos. E na próxima semana estudaremos como que foi eficaz também na vida da mulher samaritana, tá? Lembrando que essa história que nós vamos ler, então abram aí, por favor, as suas Bíblias, no capítulo 3 do Evangelho de João. Então, nós vamos estudar como que João aplica a metodologia. Mas antes de nós lermos o capítulo 3, eu quero convidar você para ver comigo aqui a aula que eu preparei para vocês com muito carinho, para que você possa, então, entender aqui para onde nós vamos nesta aula, tá bom? Então, vamos estudar e vamos meditar aqui, ok? Vocês estão visualizando bem? Então, hoje nós vamos estudar sobre a metodologia de evangelização identificada e a sua eficácia, tá bom? Nós já identificamos uma metodologia. Na verdade, dentro do Evangelho de João, não há só uma metodologia, tá? Há outras metodologias, mas nós estudamos uma metodologia, tá? Então, vamos lá. A metodologia que nós estudamos foi, primeiro item, tá? Iniciativa de Jesus. É Jesus quem tem a iniciativa de chamar a atenção das pessoas em todos os momentos. Quem é que tem a atenção? Deixa eu interromper esse negócio aqui e mostrar uma coisa para vocês. Vai lá comigo para o Evangelho, aliás, vamos lá comigo para o livro de Gênesis, tá bom? Vai lá comigo para o capítulo 3 do livro de Gênesis. Eu quero mostrar uma coisa para vocês, que João, a Bíblia, ela é tão maravilhosa. Quando eu falo que a Bíblia é maravilhosa, eu sou apaixonado pela palavra de Deus. Eu sou apaixonado por esse livro sagrado chamado Bíblia aqui. Capítulo 3, tá bom? Capítulo 3 do livro de Gênesis. Eu quero ler com vocês dois versos, tá? Três, na verdade. Capítulo 3, verso 6, quatro versos, 6, 7, 8 e 9. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao seu marido e ele comeu. Abriram-se os olhos de ambos e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. Aqui está a tragédia humana. Aqui está, parece que não tem mais solução para a situação humana, parece que já não tem mais o que fazer. A situação está caótica, a situação está um caos, eles vão morrer, a coisa está ruim agora. Aí, olha só no verso 8, que fantástico. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, observe que esta frase toda ela está num passivo, ela está numa ação contínua. Uma ação contínua. Não sei se eu estou falando para alguns professores que estão aí, se alguém está me ouvindo. A ação contínua do português é uma coisa, a ação contínua no hebraico é outra coisa. Qual que é a ação contínua aqui? Deus não para a sua rotina. Ele não encerra a sua rotina, mesmo sabendo do que o homem é capaz de fazer. Mesmo sabendo que o ser humano pode fazer. Mesmo sabendo que o ser humano caiu em pecado. Mesmo sabendo que o ser humano já está num caos. Ele continua no seu mesmo processo. Por que que ele continua no seu mesmo processo, indo de novo no jardim? Parece que é uma ação passiva, uma ação tão tranquila. Por que que ele continua indo lá? Porque esse projeto de salvação do ser humano, presta atenção, filhos de Deus, presta atenção, mulheres em missão, presta atenção. Esta ação de Deus, ela não começou no jardim, essa ação de Deus começou antes do jardim. Antes da fundação do mundo, Deus já tinha uma ação para salvar o ser humano, caso ele viesse a cair em pecado. Ou seja, o projeto de Deus não para porque você não aceita. O projeto de Deus não para porque você não está envolvido. É Deus o maior missionário do universo. É Ele quem quer salvar. É Ele quem quer
praticar a ação. Então, nesta ação, o que que ele vai fazer? Mesmo que o homem caia em pecado, mesmo que o homem tente, aliás, mesmo que Satanás tente destruir o plano de Deus. Satanás não tem poder de destruir o plano de Deus. Satanás não tem poder de fazer com que o plano de Deus caia por terra. Satanás já é um derrotado. Quando ele volta no jardim, ele está mostrando para Adão e Eva: eu não vou desistir de você, a menos que vocês desistam de mim. Isso não é fantástico? Eu não vou desistir de você, nem dos seus filhos, nem da sua geração, ninguém da sua geração, ninguém que venha nascer de vocês, eu desistirei, a menos que vocês desistam de mim. Eu sempre vou voltar no mesmo lugar do seu coração para salvar você. Entendeu agora? Então, quem é o grande agente? Quem é o grande, quem é aquele que quer salvar? Não é a igreja adventista, não é a metodista, não é a congregação, não é você. É Deus quem quer salvar. O dia que a igreja parar de salvar, presta atenção nessa frase que eu vou dizer. O dia que a igreja parar de salvar pessoas, Deus fecha ela. Entendeu? A igreja, a igreja vai só ter problemas. Ela vai ser, o banco da igreja não vai prestar, a música não vai ser boa, o ar-condicionado não vai ser bom, tudo vai ser ruim. Entendeu? Quando esta igreja parar de salvar pessoas, Deus fecha ela. Então, qual é o propósito de uma igreja? É só estudar a lição da escola sabatina? É só estudar a Bíblia? Não. Não adianta você estudar a lição, não adianta você ler a Bíblia se você não sai para salvar pessoas, porque aí você vai ser um obeso espiritual, aquele que vai se encher de conhecimento, mas não vai sair para salvar ninguém. Aí você vai acabar morrendo com a Bíblia na mão. Pessoas maravilhosas, isto é muito sério. Isto é muito sério. Então, vamos ver, então, como é que está sendo aplicada a metodologia de evangelização no Evangelho de João, tá? É muito importante que vocês entendam sobre isso que eu acabei de dizer para vocês. Voltemos, então, para a metodologia. Presta atenção, então, tá bom? Iniciativa de quem? De Jesus. É ele quem tem a iniciativa. E ele não tem só iniciativa lá no Evangelho de João. Ele tem iniciativa desde que o mundo existe, tá? Uma fé prévia. Os que vêm até Jesus, todos eles tinham um tipo de fé. O terceiro item, obediência ao milagre, obediência às palavras de Jesus. É ali que o milagre acontece. Onde é que o milagre acontece? Quando você obedece à palavra. Aí depois ele é chamado para um relacionamento pessoal. Obedecendo às pessoas, tem um relacionamento pessoal com Jesus e assim decidem permanecer. Ou seja, quando você decide permanecer, você decide se relacionar com Cristo e com as pessoas que também estão seguindo a Cristo, tá bom? Então vamos lá então para nós estudarmos mais a fundo. Para nós então entendermos isso melhor, olha só, gente, presta atenção, tá bom? Pessoas que estão estudando comigo. Nós estudamos esses eventos aqui. Primeiro, a convocação de Filipe e Natanael. Está no capítulo 40, capítulo 1, verso 43 a 50. Lá você entendeu que Jesus está aplicando uma metodologia, Jesus aplica uma metodologia, e nessa aplicação de metodologia, você vê que ele faz um convite. Vem e vê. Lembra dessa expressão? Vem e vê. Está lá no capítulo 1, verso 43 até o verso 50. Quando Felipe chega para Natanael, Natanael fala assim: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ele diz: vem e vê. Ou seja, tudo que eu falar para você não vai adiantar nada. No capítulo 2, no versículo 1 até o verso 11, está o milagre de Caná. Lá no milagre de Caná está bem especificado lá que Jesus está realizando o milagre para aqueles que decidiram permanecer com ele, para que eles pudessem começar a ver coisas maiores. E como é que o milagre acontece? Quando há uma obediência à palavra, ao poder da palavra que Jesus fala. Ali também na cura do filho do oficial é uma continuação da mesma metodologia. Na cura do paralítico de Betesda também há uma continuação da mesma metodologia.
Na cura do cego de nascença, também a mesma metodologia. E na ressurreição de Lázaro, também a mesma metodologia. Tá? Então, nós estudamos esses eventos todos já. Está lá no meu canal do YouTube. Se você ainda não viu, vai lá ver. Porque se você quer participar da prova, você tem que ir lá olhar esse negócio aí, tá bom? Então vai lá e dá uma olhadinha de novo. Vai lá e já aproveita e se inscrever também, tá bom? Dá o seu likezinho lá se você gostou. Continuamos então. Continuando aqui, foco nas próximas aulas. Quais são elas? Nicodemos, a mulher de Sicar e os homens de Sicar. São esses três eventos. A próxima aula nós vamos estudar sobre a mulher samaritana obviamente, junto estudaremos sobre os homens de Sicar. Examinaremos a eficácia do método na vida de Nicodemos, um fariseu que buscou Jesus. Analisaremos como o método de evangelização foi aplicado no encontro de Jesus com a mulher samaritana e veremos como o método foi impactado, ou o método impactou os homens de Sicar, demonstrando sua eficácia em um grupo de pessoas, tá bom? Tudo bem até aí? Gente, entendendo que eu não estou pregando para vocês, tá? Eu estou dando uma aula, tá? Então, se é uma aula, é muito técnico. E se é uma aula, se vocês querem aprender a estudar a palavra de Deus, é importante que você, então, entenda que há na Bíblia algumas técnicas que você precisa estudar. Tudo bem até aí? Então vamos então ler o capítulo 3. Olha aí então na sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 3, por favor. Evangelho de João, capítulo 3. Vamos ler aqui o verso 1 em diante. Tudo bem? Evangelho de João, capítulo 3, verso 1 em diante. Diz assim: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, capítulo 3, versículo 1. Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este homem, Nicodemos, de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Presta atenção no diálogo que João está narrando, tá? Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus. Agora presta atenção nisso, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Presta atenção nesses dois versos que nós lemos. Alguma coisa chamou a atenção de Nicodemos, por isso que ele vai buscar Jesus. Por isso que ele vai atrás de Jesus. Ele vê alguns sinais, ele vê alguma coisa que Jesus fez e ele então vai marcar um encontro com Jesus. Observe que não é Nicodemos que tem ação de ir até Jesus. É Jesus que fez algo para atrair Nicodemos para ele. É como se Jesus tivesse um imã para atrair pessoas para ele. Então, é o próprio Jesus que fez alguma coisa para atrair a atenção deles. Deixa eu interromper esse negócio mais uma vez aqui, interromper essa apresentação, porque eu preciso falar algo assim para vocês. Se é Jesus quem faz alguma coisa para chamar a atenção, ele está dizendo para mim e para você: a cruz do Calvário é o grande evento que mudou o antes e o depois de Cristo. É a cruz, é o evento chamado Jesus, o homem chamado Jesus de Nazaré, mudou a história do planeta Terra, gente. O planeta Terra tem duas histórias, uma antes de Cristo e uma depois de Cristo. E o centro das duas, da mudança, é Jesus. Existe na tua vida um momento que ela esteve antes de Cristo. E existe na sua vida um momento depois que Cristo chegou nela. Entendeu agora? Na tua vida, vou explicar de novo. Na tua vida é a mesma história do universo, do planeta Terra. A mesma história existe um antes de Cristo na tua vida e existe um depois de Cristo na tua vida. Ou seja, Cristo está em todas as épocas da tua vida. É você que nunca percebeu que ele esteve presente na tua vida. E quando você não percebe que ele está presente na tua vida, você não sente uma alegria de viver. Você não sente satisfação em viver. E quando isso acontece, você fica depressivo, você fica com problemas sérios,
porque você não deixou ele comandar a história da tua vida. Ele sempre esteve aí na tua vida, mas você não permite. Quando você não permite, a nossa vida vira um caos. Você pode ter alegrias momentâneas, mas felicidade, de fato, só Jesus pode te dar. Amém? Então, presta atenção. Quem é que faz alguma coisa para atrair? É Jesus. Quem é que é o grande missionário? É Jesus. Ele é o grande centro de tudo. Então, vamos então analisar o primeiro verso. O verso diz que Nicodemos foi atraído. Olha o que esse autor chamado Raymond Brown, tá? Está aqui na tela. Se você quiser comprar esse livro, tá bom? Lá no capítulo, lá na página 322, tá? Diz assim: diz que é possível que este uso da palavra homem se define a evocar o final do último versículo. Havia um homem, havia um fariseu, um homem chamado Nicodemos. Então, olha para a tua Bíblia aí, no capítulo 2, no verso 23. Olha aí na tua Bíblia. Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos vendo os sinais. Quem são esses muitos? Nicodemos estava entre esses muitos. Vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. E aí, no verso 25, 24 e 25 diz: Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia todos, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque esse mesmo sabia o que era a natureza humana. Observe que ele não precisava ficar perguntando quem é Maria, quem é José, quem é Nicodemos. Não, ele já tinha um conhecimento prévio da raça humana. Muito interessante. Eu estou aqui pensando que Jesus, parece que quando Jesus veio no mundo, ele primeiro, antes de sair para evangelizar, ele fez um estudo sobre comportamento humano. E quando ele fez um estudo sobre comportamento humano, ele sabia como atrair o ser humano para ele. Ele não saiu, gente, presta atenção, meus queridos irmãos e amigos. Jesus não saiu evangelizando sem ter um propósito. Todas as suas ações eram orquestradas. Todas as suas ações eram bem elaboradas para ser eficaz. A eficácia não queria dizer somente que Jesus estava salvando, mas muitas pessoas tinham convicção também da perdição. Muitos estavam convictos da salvação, mas muitos estavam convictos que estavam se perdendo porque não queriam aceitar Jesus. Ou seja, a pregação ela faz duas coisas. Lembra de um versículo que, se não me engano, está lá no livro de Isaías, que Isaías diz claramente que a palavra de Deus ela não voltará vazia, ela sempre vai fazer o que lhe apraz. O que é fazer o que lhe apraz? É, de fato, salvar e, de fato, fazer com que as pessoas se percam. A palavra de Deus, ela tem duas ações. Ela salva ou ela vai fazer você rejeitar de fato. O que não vai fazer é deixar você em cima do muro. Ah, eu não entendi muito bem. Não, não. A palavra de Deus, ela é reta, ela não faz curva. Ou você aceita para se salvar, ou você rejeita para se perder. Tudo bem até aí? Então, continuando aqui a nossa aula. Vamos lá, então. Ela vai ser um pouquinho mais extensa hoje, mas eu preciso fazer essa aula para vocês, tá? Carson, agora, afirma que a palavra grega que liga essa narrativa ao capítulo precedente é de geralmente traduzida por e. Observe que tem um e ou mais. Mas havia, existia. Então, quando ele fala, quando ele dá essa ideia, ele vai mostrar para mim, para você, que o capítulo 3 e o capítulo 2, a partir do verso 23, os dois estão ligados um ao outro. O que ele está querendo mostrar para mim, para você, é que não, você não pode desassociar o capítulo 3 do verso 2, verso 23 a 25. Ou seja, o capítulo 2 do versículo 23 em diante, é uma narrativa só, tá? Muitas vezes nós
desassociamos partes da Bíblia. E quando você faz isso, você corre o risco de não entender a narrativa, tá bom? Então, os eventos do capítulo 2 do verso 23 até o verso 25 e o capítulo 3 estão ligados à narrativa de Nicodemos. Tudo bem até aí? Tá? Presta atenção que vai cair na prova. Então, lá, encontro de Nicodemos com Jesus. A aproximação de Nicodemos. Seguidamente, o verso 2 diz que Jesus, ele chega para Jesus e diz: Rabi, sabemos. A expressão sabemos é eu sei, eu sei, porque eu vi coisas, algumas coisas estavam me chamando a atenção. Sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes. Então presta atenção. A fé de Nicodemos não era uma fé, como é que eu posso dizer? Era uma fé é, sem base, tá? Ele viu algumas coisas, isso chamou a atenção e ele vai para Jesus. E quando ele chega até Jesus, atraído por Jesus por causa daquilo que ele viu, ele chega e fala assim: Jesus, sabemos que tu és mestre. Então, observe, ele não fala que Jesus é Deus. Ele fala primeiro que Jesus é mestre. É, há uma máxima em alguns pensamentos cristãos que diz que uma pessoa só pode ser batizada quando ela já conhece tudo sobre a Bíblia. Isto é uma, você está assassinando o texto bíblico. Por quê? Porque a Bíblia não trabalha que você está completo quando você aceita Jesus. A Bíblia trabalha que você está iniciando uma carreira com Jesus, e iniciando um tempo com Jesus. Então, todo mundo que vai até Jesus, ele não vai pronto, ele vai para um processo na qual o Espírito Santo vai moldar ele no processo da vida dele. Então, se você está dando estudo bíblico para alguém, estudando a Bíblia com alguém, e diz, agora você está pronto para ser batizado. Quem é você para dizer se a pessoa está pronta ou não? Você não é o Espírito Santo? Como é que você vai dizer um negócio desse? Quem vai dizer que a pessoa está pronta é só o Espírito. E esta ação do Espírito você não vê totalmente. Você não vê a ação na vida daquela pessoa só porque ela deixou de fumar, de beber, está guardando os mandamentos de Deus. Não. Esta ação ela é contínua, ela vai dando passos para a salvação. E esses passos é guiado pelo Espírito. Mas qual é a sua ação? A sua ação é dar apenas o básico para ela ter um encontro com Jesus. E quando ela tem um encontro com Jesus e não com você, de fato ela começa então a dar passos para a salvação. Então, primeiro Jesus atrai, depois ele mostra que Nicodemos tem uma fé distorcida, uma fé que não está totalmente no plumo, né? Então ele tem uma fé inicial. Aí Jesus direciona. Como que ele direciona? Olha para a tua Bíblia aí no capítulo 3, verso 3. Jesus é direto. Ele não faz muito rodeio, não. Ele diz assim: A isto respondeu Jesus. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Observe que Jesus não faz meia, Jesus não fica fazendo rodeio, não. Com Nicodemos, ele vai direto. Por que que ele vai direto? Porque Nicodemos não era um qualquer. Nicodemos era um homem que sabia algumas coisas. Então Jesus tenta direcionar, aí faz um convite para ele. Qual que é o convite que Jesus faz para ele? Amigo, para você de fato saber quem eu sou, você precisa nascer de novo. Nicodemos já era um conhecedor da palavra? Claro, mas ele tinha dificuldade em saber sobre o nascimento espiritual. Ele tinha dificuldade. Continua então, olha aí na tela, só para você entender. Na narrativa você vai ver isso, olha só. O autor destaca que a motivação de Nicodemos em ir encontrar com Jesus foi porque ele viu alguns sinais que ele havia feito. A busca de Nicodemos por Jesus teve uma motivação que acreditamos, que, além de ser motivada pelos sinais que Jesus tinha feito, também pode ter sido por causa de algum conhecimento que ele possuía sobre algo. E assim ele se aproxima por atração para confirmar ou tirar alguma dúvida que ele possuía. Então ele vai fazer o quê? Ele vai buscar respostas.
Ele vai buscar, ele tinha um conhecimento prévio. Aí Jesus direciona. E ele é atraído pelos sinais, motivação pelos sinais realizados por Jesus. Ou seja, de alguma maneira, você vai ser atraído por Jesus. Continuando. A autoridade de Nicodemos. Nicodemos era um homem muito, muito, muito respeitado no mundo judaico. Talvez o que o autor estava passando para os seus leitores é que ele estivesse desejando, por intermédio do diálogo com Jesus, obter resposta para compará-las com algo que ele tinha. Deixa eu parar aqui um pouquinho. Ei, deixa eu olhar para você aqui um pouquinho. Deixa eu olhar para você e falar diretamente com você. Nicodemos tinha um conhecimento prévio de alguma coisa que ele sabia. E aí ele vai para Jesus e faz comparação entre uma coisa e outra. A isto nós chamamos de pluralismo de conhecimento. Ele tinha um conhecimento, e quando ele se depara com outro tipo de ação, que é a ação de Jesus, há um conflito com o seu conhecimento. E aí ele vai buscar resposta para tirar dúvidas. Observe que todos nós, em algum momento, chegamos até Jesus com um conhecimento prévio. Chegamos à palavra de Deus, esse livro sagrado, com um conhecimento prévio. E quando você chega, a Bíblia, ela direciona você para que esse conhecimento prévio que você já tem, seja ele redirecionado a ponto de você, a ponto do seu pluralismo, ele ser ou começar a passar por um processo de cura. Em Jesus Cristo, presta atenção no que eu vou dizer. Em Jesus Cristo não há pluralismo quando você o conhece de fato. Quando você conhece Jesus de fato, você não tem mais dúvida. Podem pregar para você qualquer tipo de heresia, qualquer tipo de mensagem. Lembra de um texto bíblico que Paulo diz assim: se aparecer um anjo pregando um evangelho que não seja este, fuja dele, porque pode ser o demônio. Misericórdia, né? Misericórdia. Porque o próprio diabo pode chegar para pregando um evangelho para você que não seja esse. Mas o diabo vai aparecer de chifre, arpão e de rabo? Não, ele vai aparecer para você com um belo pregador de gravata, bonitinho, que fala palavras mansas, que vai oferecer para você um evangelho da prosperidade, no qual a Bíblia nunca pregou que há prosperidade nessa terra. Na verdade, prosperidade nós só teremos quando Jesus voltar nas nuvens dos céus. Prosperidade você vai ter se você hoje tiver Jesus no seu coração. Tudo bem até aí? Voltemos então para a nossa aula. É importante que eu dê essas paradinhas, porque você vai compreender de uma maneira mais eficaz sobre tudo que nós estamos dizendo, tá? O certo é que Nicodemos não era uma pessoa comum. Tratava-se de alguém que era um líder religioso. Ao ele ir para Jesus, o que o autor está passando para nós, deixando claro, é a busca do homem a Deus. Mas nesse caso, o homem está indo porque ele viu alguma coisa de Deus. Então, quando ele vai a Jesus, porque ele sabe de alguma coisa que Jesus tinha feito, é Jesus quem está atraindo ele. Ou seja, você não tem forças para ir para Jesus. Você não tem condição para ir para Jesus, a menos que ele atraia você. A menos que ele faça algo para você vir para ele. Eu e você, pecadores como nós somos, não temos forças para irmos a Jesus, a não ser que ele faça algo por você. Amém? Tudo certo? Então vamos lá, olha o que Veloso diz. Comentando o que narra o evangelista no capítulo 3, verso 2, diz que no diálogo de Nicodemos com Cristo, com Jesus, o evangelho apresenta-nos o encontro do homem com Deus. O primeiro movimento para o encontro do homem com Deus é realizado pelo próprio Deus. Ao Nicodemos ir até Jesus, o autor narra que poderia haver mais pessoas que possuíam um pensamento similar ao pensamento de Nicodemos. Isso está caracterizado na seguinte expressão dele. Qual foi? Sabemos que tu és mestre. Ou seja, não era só Nicodemos que estava sendo atraído, outros também estavam. Mas por que que esses não vão buscar Jesus? Por que que é só Nicodemos que vai buscar Jesus? É um ponto de interrogação para você estudar mais a Bíblia, tá bom? Continuando então aqui na nossa continuação.
a compreensão de Nicodemos era limitada. Olha só essa foto, olha só esse slide, olha só. O homem indo até Jesus com um monte de conhecimento. O homem indo até Jesus com um pluralismo de conhecimento. Sobre isto, olha que Johannes Beutler diz. Ao Nicodemos considerar Jesus um profeta, como parece em suas palavras, sabemos que vieste como mestre da parte de Deus. Nicodemos mostra, assim, desde as primeiras palavras, que ele não entendeu a missão de Jesus. O que estamos conjecturando é que o pluralismo de conhecimento que Nicodemos possuía a respeito de Jesus o faz ter certas restrições ao se encontrar com ele. Quando você tem algum tipo de pluralismo, um tipo de conhecimento, você fica meio restrito a ele, você fica meio fechado a esse conhecimento, tá? Então, quando nós pensamos sobre isso, Nicodemos chega para Jesus e o que Jesus faz? Direciona a sua fé para que esse não tenha mais dúvida a seu respeito. E o que o autor narra na sequência, quando Jesus diz ao que ele precisava? Precisava fazer o quê? Nascer de novo. Isso é fantástico, né? A iniciativa do divino encontro de Jesus com Nicodemos. Ao Jesus encontrar-se com Nicodemos antes dele falar com ele, quando observamos isso, somos capazes de afirmar que, ao Jesus ir direto ao ponto com Nicodemos, ele já revela a ele qual é a sua vontade. É ele quem toma a direção do diálogo. Nesse momento, não é mais o homem que está indo, é Deus que está tendo um encontro com ele. Como? Nicodemos, você precisa nascer de novo. Nicodemos, o novo nascimento na tua vida é importante. E você só vai obter um relacionamento mais convicto quando nascer de novo. Porém, ele preferiu dialogar com Jesus. Ele, ao invés de aceitar o convite para o novo nascimento, ele dialoga com Jesus. Irmãs queridas, quando você entra num diálogo e não aceita a obediência, o processo de salvação na tua vida demora um tempo. Você vai demorar um tempo mais. Observe o que aconteceu com Nicodemos. Jesus se encontra com Nicodemos, talvez no meio do seu ministério, já na parte final do seu ministério. E Nicodemos só vai aceitar Jesus depois que Jesus morre. Ele passa um tempo, ele poderia regozijar de benfeitorias, de bênçãos, logo no início, se ele tivesse aceitado o novo nascimento. Mas como ele demorou para aceitar o novo nascimento, ele postergou as bênçãos, de usufruir das bênçãos logo no início. E muitas pessoas, presta atenção no que eu vou dizer para vocês, muitas pessoas vão ter um encontro com Jesus só no leito do hospital, quando já estiver na ânsia da morte. Por que não aceitar Jesus hoje e regozijar e usufruir das bênçãos agora? As bênçãos de ter um bom casamento, as bênçãos de ter filhos melhores, as bênçãos de se relacionar melhor com a sociedade. Muitas pessoas só vão aceitar Jesus quando estiver já velhinho. Jesus pode salvar ela lá? Claro que pode. Mas por que você demora tanto para receber as bênçãos agora e usufruir desses milagres agora e vai deixar só depois que está velho? Só depois que você já está no leito do hospital. Ei, filho de Deus, aceita agora que você está bem. Aceita agora que você pode usufruir dessas bênçãos. Nicodemos, só porque ele tentou dialogar mais com Jesus e tentar buscar mais sabedoria, mais conhecimento sobre o que ele tinha falado com Jesus, ele demorou para usufruir das bênçãos. As bênçãos que Deus tem para te dar é agora, filho de Deus. Então, por que que tu não aceita nascer de novo agora? Olha que apelo fantástico para o batismo, né? Amém? Entenderam agora? Fantástico, né? Continuemos, então. Olha o diálogo. No capítulo 3, do verso 1 até o verso 15, parece-nos que Nicodemos não aceita naquele instante ser um seguidor de Jesus. Porém, perto do final do diálogo que Jesus diz com ele, diz como ele poderia chegar ao conhecimento básico sobre quem ele era, e assim como Nicodemo, olha só, presta atenção nesse verso aqui, tá? Vou até passar aqui o mouse para você. Olha aqui, onde está a pontinha do meu mouse aqui, tá vendo? E assim como
Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Observe que, nesse sentido, Nicodemos começou a clarear a mente dele. Ou seja, aquilo que Jesus estava falando sobre o levantamento da serpente, que está lá em Números capítulo 21, verso 4 a 9, Nicodemos, por ser um estudioso, por ser um fariseu, um líder judaico, ele conhecia esse texto aqui, gente. E por ele conhecer esse texto de Números, da história da serpente que picou as pessoas no deserto, porque eles rejeitaram o maná, a Bíblia, a palavra de Deus, está dizendo assim, que Nicodemos só entenderia quando Jesus fosse levantado na cruz do Calvário. Aí então, quando Jesus foi levantado na cruz do Calvário, Nicodemos então começou a ter um conhecimento prévio. Olha isso que fantástico, olha só. Nicodemos conhecia muito bem esse verso, esse evento. Jesus o levou a algo que ele já conhecia. Jesus tirou ele do desconhecido, que ele não entendia, para algo conhecido, para que ele então pudesse entender. Nicodemos compreendeu. Lá no capítulo 19, no verso 39 até o verso 40, mas até aquele evento da cruz, até aquele momento, Nicodemos foi dando passos para tornar um seguidor de Jesus. Então vamos lá então, vamos então aos passos, tá? O encontro inicial, Nicodemos busca Jesus com dúvidas. Segundo, Nicodemos, quando ele chega, ele dialoga com Jesus e Jesus explica sobre o novo nascimento. Terceiro, Nicodemos tem uma reflexão. Nicodemos reflete sobre as palavras de Jesus. E quarto, Nicodemos compreende após a crucificação. Ele só vai compreender tempos depois, tá? Então vamos lá para nós irmos já para a parte final. Conclusão, tá? Aqui está a conclusão. Concluímos que a narrativa de João, no capítulo 3 até o verso 15, a metodologia de evangelização que analisamos, a ver no quarto evangelho, foi eficaz para evangelizar o fariseu chamado Nicodemos, um homem judeu que tinha todo o conhecimento, mas não sabia de fato quem era Jesus. Acreditamos, eu acredito, que foi o pluralismo religioso que possuía, advindo dos conceitos teológicos que possuía, é que estava afastando Nicodemos de permanecer com Jesus, para se tornar também uma testemunha em primeiro momento que se encontrou com Jesus. Ou seja, o pluralismo de conhecimento que ele tinha a respeito da chegada do Messias fez com que ele atrasasse o se tornar discípulo logo no instante. Nesta narrativa que nós estudamos hoje, julgamos que o autor do quarto evangelho também deixou uma mensagem importante para os seus leitores, que somente quando Jesus se encontrar com o homem, e não quando o homem tenta se encontrar com Jesus do seu jeito, é que a sua fé pode ser centralizada no verdadeiro Messias. Não tente você encontrar com Jesus. Deixe ele ter um encontro com você. E hoje, se você está estudando esse estudo hoje comigo, hoje Jesus está tendo um encontro com você. E esse encontro pode ter certeza que é o encontro de Deus com o homem. Amém? Deixa eu só explicar para vocês uma coisa fantástica, maravilhosa. Na palavra de Deus, você não tem condições de aceitar Jesus, a menos que ele trabalhe no seu coração. Então presta atenção. Aquela comunidade chamada Comunidade Joanina, que nós estamos estudando aqui, o Evangelho de João, foi aplicado para a sua comunidade. Que comunidade que eu falo? Era as igrejas da Ásia Menor, nas quais João era pastor. Ele era pastor da igreja de Éfeso, de Esmirna, de Tiatira, de Pérgamo, de Filadélfia. E João, quando ele sai da ilha de Patmos, próximo do ano 90 depois de Cristo, quando ele sai da ilha de Patmos, ele vai morar na região da Ásia Menor. Quando ele vai morar ali, as cartas do Apocalipse já tinham chegado antes dele lá, porque fora ele que escreveu as cartas para essas igrejas. E quando ele sai da ilha de Patmos, da ilha prisão,
quando ele sai de lá, ele vai morar lá e se torna pastor dessas igrejas. E quando ele vai morar lá, ele observa que esses irmãos também estão sofrendo perseguição, estão morrendo, não estão podendo ir mais nas sinagogas porque os judeus que não eram seguidores de Cristo, eles não permitiam que aqueles que eram seguidores de Jesus entrassem nas igrejas deles. Então, essas pessoas estavam sofrendo, estavam querendo ter encontros com Jesus, mas estavam sofrendo perseguição e mais coisas ainda vinda do gnosticismo. Um dia desses, ainda vou fazer uma aula com vocês sobre o gnosticismo, e eles estavam sofrendo muitos estavam sofrendo porque não podiam mais seguir Jesus e também já estavam tendo dúvidas sobre quem era Jesus. Então, ele escreve este evangelho para tirar as dúvidas das pessoas sobre o homem chamado Jesus, dizendo, ele é Deus. Mas como que eu vou seguir esse Deus, esse Jesus, se eu não tenho mais igreja? Como que eu vou seguir Jesus se eu não tenho para onde ir? Como seguir Jesus se eu estou morrendo? Aí ele vai dizer, Jesus está na palavra. Se você obedecer à palavra, você estará com Jesus. Amém? É Amém. fantástico isso não é maravilhoso? Por isso eu quero terminar essa aula de hoje fazendo uma oração com você. Mas antes de fazer essa oração, vou fazer de novo mais um convite. Quer estudar de novo essa aula? Vai lá no canal. Essa aula vai estar lá no meu canal, Israel Francisco. Lá vai ter muitos Israel Francisco, mas tem um lá que sou eu, tá? Lá você vai ver essa mesma aula e outras aulas mais, e outras aulas mais. E você então poderá estudar um pouquinho mais. Gostou? Dê o seu likezinho lá, deixa lá o seu likezinho lá também. Vamos orar então? Querido Deus que habita nas alturas dos céus, louvado e exaltado seja o teu nome. Graças te damos, Senhor Deus, porque o Senhor não nos deixou sem conhecimento para nós obtermos relacionamento com o Senhor. Obrigado pela tua palavra. Amamos a tua palavra. Queremos viver pela tua palavra. Queremos evangelizar através da tua palavra. E queremos em breve ter um encontro com o Senhor, porque hoje a tua palavra nos restaura, nos coloca de pé e ainda coloca em nossos lábios um novo cântico, um novo viver, uma nova alegria de viver nesse planeta. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado por nos salvar. Muito obrigado, nosso Senhor Jesus. Por isso, nós queremos te dizer, Pai querido, salva a nossa família, salva as pessoas que nós amamos. E tudo isso nós te pedimos, não porque há mérito em nós, mas nos méritos de Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde. Nos vemos na próxima aula.